Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sonho Bem-vindo. Eu sou a doutora Larissa Matsumoto, especialista em reprodução humana, e hoje vamos conversar sobre os impactos da presença dos miomas na fertilidade e como a cirurgia pode ser um passo importante antes de iniciar o tratamento de fertilização in vitro. Hoje estou acompanhado pela Rita de Cássia, que passou por uma cirurgia para tratar miomas antes de iniciar o tratamento. Rita, é um prazer te receber aqui. Para começarmos, eu vou começar explicando um pouco sobre o que são os miomas e como eles podem afetar. Então, os miomas são massas, né, um tecido proliferativo que a gente tem dentro do útero, e os miomas que podem afetar a fertilidade são os miomas que estão para dentro do útero e os miomas que estão no meio do útero, que são chamados de intramurais, e que aparentemente tem ali acima de 3,5 centímetros, mas a depender da localização, porque eles podem reduzir ali a vascularização do endométrio, que é a parte de dentro onde vai ocorrer a implantação. Os miomas dentro do útero são chamados de submucosos e eles podem até, inclusive, aumentar risco de aborto. Você, Rita, tinha todos, né? Tinha todos, submucoso, intramural, subseroso e muitos. Me conta como que foi esse diagnóstico e como que você percebeu, quando que você percebeu que isso afetaria a sua fertilidade? Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu estou muito feliz por contar minha história, por poder ajudar outras mulheres. E respondendo a sua pergunta, eu descobri o meu primeiro mioma com 25 anos. Até aí era só acompanhar, era apenas um mioma, só que aí o tempo foi passando, então cada check-up aparecia mais um mioma, mais um e mais um. E aí chegou um tempo em que tive que tomar medicações orais, porque eu comecei a ter hemorragias. Aí essas hemorragias eram estancadas por essa medicação. Aí depois passou um tempo que eu tive que tomar injeções, porque as medicações orais não resolviam mais. E aí foi aonde eu cheguei até você. Eu lembro da primeira consulta, Rita, e eu lembro até do primeiro hemograma que a gente viu, e eu falei, gente, como que essa mulher tá em pé, né? Porque a história da Rita, ela é uma história inspiradora, porque além disso, e eu quero que vocês fiquem com a gente durante todo o programa, porque vocês vão se deparar ali com uma história de vitória, de uma mulher que passou pela cirurgia de miomas, mas não só por isso, mas por baixa reserva ovariana, o antimileriano que era de 0,33, 3 ciclos de fertilização in vitro. Depois da cirurgia, a gente levou 1 ano para poder esperar. Esperamos 1 ano, e quando você voltou, a gente esperou mais 1 ano, porque tinha uma lâmina endometrial, que era um líquido dentro do útero que a gente não conseguia resolver logo de cara. Uhum. E aí diagnosticamos, além disso, endometrite, endometriose e um endométrio fino, que a gente levou acho que 3, 4 ciclos para poder preparar, né? Um embrião em mosaico, embriões alterados, embriões em mosaico, um ciclo de FIV que não teve formação de embrião. Então, e a gente pensa que acaba por aí, né? Depois de tudo isso, não. Depois, na gestação ainda da Duda, ainda tivemos muita emoção ali, né? Que a artéria umbilical única, uma suspeita de triploidia do X, restrição de crescimento, né, Rita? Muita coisa. E deu tudo certo no final. Eu lembro de uma das primeiras vezes na consulta que eu vi seu hemograma ali, super anêmica, né? E a gente começou a tentar fazer as transfusões, né, para tentar te compensar, né? E lembro na consulta também que você me referia que tinha passado com o médico e que tinha dito que o caminho seria a retirada do útero, né? Me conta como que foi receber essa notícia e o que te fez pensar que não seria esse o caminho ali para a cirurgia. Quando eu fiz a minha primeira consulta na primeira clínica, o médico foi bem incisivo dizendo, é bem provável que você vai perder seu útero, porque o útero está fino, né? A camada está fina, são muitos miomas, a probabilidade de furar esse útero na hora da cirurgia é muito grande. Se você conseguir passar por isso, seu pós-operatório vai ser muito difícil, então eu já estou te preparando para o que há de vir, né? E eu chorei muito nesse dia, porque nesse dia eu tive a real noção da gravidade, né?
E aí passei por outro que também falou a mesma coisa. Aí cheguei até você. E aí passar na consulta com você nos trouxe esperança, porque você explicou tudo direitinho para nós e muito competente, né? Mas assim, muito também era como se você estivesse conversando com uma amiga, sabe? E isso foi muito bom. Foi uma consulta de 1 hora, eu lembro até hoje, explicando e desenhando e tudo mais, e nós saímos tão aliviados aquele dia, e, tipo assim, ainda há esperança, né? No seu útero, Rita, no seu caso, o que eu fiz? A gente foi fazendo os exames, né? E claro que eu fui procurar ajuda de médicos que têm muita experiência com isso, que foi o Dr. Renato Tomioka e o Rodrigo Fernandes, né? Que depois até te encaminhei para que eles operassem, porque eu acho que é muito importante isso também, né? Se a gente não saber nossos limites ali, né? Da nossa capacidade, e ali procurar ajuda de quem possa nos ajudar a resolver, né? E ali todo mundo muito envolvido, porque existia mesmo risco, né? Eu lembro até hoje da imagem, te mandei, né? A imagem dos miomas, porque a gente entrou juntos, né? Todo mundo, os 3 médicos juntos na mesa cirúrgica. A gente tinha programado inicialmente que pudesse ali, talvez tentar por laparoscopia, e discutindo com os 2, a equipe cirúrgica, a gente acabou chegando à conclusão de que teria ser cirurgia aberta, que seria a forma mais segura. Não foi nada fácil sua cirurgia, né? Foi uma cirurgia de horas e você saiu de lá direto para UTI, né? Com 7,2 de pressão. E hemoglobina de 6 ponto alguma coisa, né? Precisou de transfusão. E eu lembro até hoje de te visitar na UTI, os médicos da UTI, assim, já impressionados com a sua resiliência e com a sua capacidade de recuperação, assim, que para todos eles, a médica de lá, quando passei o 2º dia de visita, ela falou assim, nossa, essa mulher ela tá tudo bem, ela tá, para ela sempre tá tudo bem. E o Renato também foi uma pessoa que falou isso. Ah, a Rita eu revi ali no pós-operatório, mas já estava tudo bem. Isso é uma frase que você usa muito, né, Rita? Que sempre tá tudo bem. Acho que esse otimismo, essa resiliência serve como lição para muita gente que está nesse caminho, porque você vai lidar com os nãos, né? Você vai lidar com as falhas. E é importante você ter essa esperança, né? E me conta um pouco de como você tira isso, né? Esse otimismo dentro de si, mesmo depois de ter ouvido que perderia o útero, mesmo depois no primeiro tratamento que a gente fez, a gente não teve embrião formado, e ali olhar para frente e falar, não, eu vou conseguir formar esses embriões. A gente teve uma progressão. O primeiro tratamento, eu não sei se você lembra exatamente, primeiro a gente não teve embrião formado, o segundo a gente teve 2, e o terceiro pós-cirurgia a gente teve 5. Exato. Então foi uma progressão de um tratamento com a idade ali desfavorável com o tempo, né? Porque a gente levou de 1 ano, do primeiro até a última captação, e a gente ter essa progressão, porque ao tempo foi, né? A melhora de hábitos ali, e acho que a esperança de que desse certo, acho que é um ponto importante também, né? Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha certeza. Não sabia quando que eu ia engravidar, mas eu tinha certeza, e tinha certeza que seria de uma menina. Então, eu segui em paz. E isso, eu segui em paz. Fui levando, o tratamento é dolorido, as consultas, às vezes, a gente não é o que a gente quer ouvir, né? Mas a gente tem que ter o pensamento positivo e crer em Deus. Eu creio em Deus e eu sabia que Ele ia me conceder essa bênção e tá aí, 1 mês e meio, quase. E da cirurgia, Rita, porque na cirurgia eu lembro que a gente conversou sobre esse risco também, né, do sangramento, de que se sangrasse muito a gente pararia, tanto que assim, a cirurgia a gente parou a cirurgia numa parte, no meio, ainda você ficou com os miomas, tanto que no pós-parto, eu lembro, né, da cirurgia, foi uma cesárea, né, com a Fernanda, a gente ainda passava a mão e falava, nossa, é uma nuvenzinha aqui, ó, porque mioma, ainda tínhamos miomas, né, e mesmo assim a gente arriscou de fazer a cirurgia, tiramos acho que 36
36, 30 e poucos miomas, né? Uma bacia cheia, né? Dos miomas de todos os tamanhos ali. E depois ainda você passou por 2 esteroscopias, né? Para retirada. E o que te deu confiança de que a cirurgia seria um bom caminho mesmo? Eu estava com muita hemorragia, né? Então, assim, a coisa só foi piorando, porque antes eu tinha os sangramentos, parava de trabalhar 10 dias, voltava, daqui 1 mês e meio parava de novo, só que aí foi aumentando. Então, eu começava e eu ia trabalhar, chegou o ponto de eu ir trabalhar e colocar o jaleco, sou fisioterapeuta, coloquei o jaleco, e aí eu falava para meus colegas, para os meus sócios, olha, tô indo para casa, não dá, não tinha como segurar. Então, fazer a cirurgia foi o caminho para eu ficar bem. Eu não estava vivendo mais, né? Então, eu sabia que ia dar certo, porque eu estava só respirando. Assim, não dava mais. Em casa, eu ficava sentada 15 minutos e já tinha que... já estava com hemorragia, né? Então, foi bem difícil. Quem esteve do meu lado, meu marido, a minha mãe que esteve do meu lado, viu a situação, assim, era devastador. E o Eduardo sempre junto, né? Sempre junto. Sempre junto. Maravilhoso. E deixava a decisão para você, né? Eu lembro que nas consultas todas, sempre ele... É incrível. Muito companheiro, né? A boa parte do sucesso de tudo isso, né, da vinda da Duda, é o Eduardo, né? Se não fosse ele... É isso, né, de, assim, procurar, na verdade, acho que a cirurgia não foi nem tanto pensando só na fertilidade, né, foi pensando mais no bem-estar e no que estava, né, te acometendo ali no dia a dia, né? Sim. E esse suporte, né, de ter sua mãe, de ter Eduardo que você levantou aqui, isso é muito importante, né? Sim. Porque passar por esses momentos, né, mais difíceis. O que você acha que foi mais desafiador durante o tratamento para vocês? Desafiador? Aí é uma pergunta difícil, né? Porque foi Vários. tudo desafiador. Mas assim, primeiro foi a hemorragia, eu acho, porque chegou um momento que eu pensei que eu não ia chegar o dia da cirurgia, eu achei que eu ia partir antes. A gente internou antes, né? Para fazer transfusão. Eu tomei 4 bolsas de sangue na semana da cirurgia, uma bolsa no centro cirúrgico e uma na UTI. Então, eu estava perdendo as forças, literalmente. Então, assim, isso foi difícil. As captações eu levei tranquilo, porque o meu coração já estava ali. Eu não sei em que momento, mas já estava ali, preparado. E foi isso, assim. Eu acho que o pior foi a hemorragia, porque eu estava envolvendo a minha vida, né? Então, eu acho que para mim foi o mais difícil. E das captações, Rita, depois do primeiro tratamento que a gente não teve embrião, o que te fez ter esperança mesmo para manter ali a segunda, a terceira captação? Como que você e o Eduardo lidaram com isso? Conta um pouquinho desse processo, porque a gente se depara muito frequentemente com mulheres que passam por essa situação, né, de baixa reserva ovariana e endometriose, e de que em algum tratamento não tem a formação de embriões. Uhum. E é uma dúvida muito cruel em seguir o tratamento com esperanças, né? O que te fez manter as esperanças diante dessa situação? Porque o que a gente tem de acompanhamentos até de literatura científica é que o dropout nas mulheres, nesse momento de não formação de embriões, muitas delas desistem. E muitas delas, quando voltam, depois de muito tempo, voltam numa condição ali muito mais sensível e com uma chance muito menor, né, de que realmente aconteça. O que te fez dar essa volta por cima, porque é uma situação difícil de lidar também, né? E seguir em frente. Muita conversa com meu marido, né? Um consolando o outro,
E não podemos desistir, porque se a gente desistir, o não já está na nossa mão. E a gente tem que buscar o sim. Então vamos. A primeira não deu certo? Não tem problema, vamos novamente. A segunda, vamos tentar mais uma? Vamos mais uma. A gente não pode desistir. O desistir, o não você tem que buscar o sim. Em tudo, né? Principalmente na busca do seu sonho. E na transferência foi muito disso também, né, Rita? Porque a gente transferiu um embrião que era de sexo masculino, eu lembro até hoje. Você queria começar pelo sexo feminino logo na primeira transferência, né? E a gente transferiu o sexo masculino e o embrião feminino era um mosaico, né? Isso. E a primeira não deu certo. E também foi o mesmo espírito. Eu sabia que não tinha dado certo. Alguma coisa dentro de mim falava, não deu. Aí eu brincava com meu marido, eu não sei, acho que é menino, hein? Porque até então a gente não podia saber o sexo. O primeiro a gente não... foi. Na verdade, eu tô descobrindo agora. É verdade, foi na resolução, né? Foi na época da resolução, né? E aí, eu até brinquei com ele, acho que é menina, por isso que não deu certo e tal. Aí... então, jura que você não sabia, eu não sabia, que era? Tô sabendo agora. Nossa. Aí, revelações no Sonho Bem-vindo. E não deu certo, não tem problema. A próxima vai dar. Se a próxima não der, não tem problema. A outra vai dar. É isso. E que era um embrião em mosaico. Aí me conta como que foi isso, né? Porque quando a gente transfere embrião em mosaico, que o mosaico é quando o embrião ele tem uma parte das células normais, uma parte das células alteradas, né? E aí a gente precisa de uma avaliação de geneticista, né? E como que foi essa conversa com o geneticista? Porque existem alguns riscos, né, associados. No caso do mosaico baixo grau, que era o caso da Duda, a geneticista disse que teria que aguardar, poderia ser feita a implantação, mas que teria que esperar até o 3º mês, porque ela poderia não vingar até o 3º mês. E se passasse do 3º mês, aí seria tudo tranquilo. Vai ser essa mesmo. Sem dúvida nenhuma. E vai dar certo. E como foi para você a gestação até esse período? Até esperar essas 12 semanas, né? Até o 3º mês. Não, eu já sabia. Eu já sabia que ia dar certo. Por quê? Você pediu para fazer o beta, porque até então eu tinha feito os exames de farmácia e todos negativos. Me conta isso então, Rita. Depois da transferência, me conta como foi. Mas assim, alguma coisa falava... Eu tava diferente, sabe? Eu sentia que eu tava diferente. Então, mas aí eu ia no banheiro, negativo. Todo dia eu comprei um monte de teste. Aí você pediu para fazer o beta. Na noite anterior, eu entrei no meu quarto e falei assim, Senhor, se for da tua vontade, me confirme no positivo. Porque se der o positivo, eu sei que tudo já deu certo. Foi você que mandou e aonde tem a sua mão é onde tem a perfeição. E se não der também, meu coração te louvará até meu último dia de vida. Eu sei que eu vou ter outros caminhos aí para viver, o Senhor vai me colocar em lugares onde eu possa fazer a diferença e tá tudo certo, né? E aí eu lembro que era uma sexta-feira, eu fui fazer o exame e não era o dia de fazer o exame. Você adiantou, Rita? Eu adiantei 3 dias. Olha que sapequinha, não lembrava disso. Não lembrava. E aí o engraçado foi, eu fui fazer o exame na hora do almoço. Quando eu voltei, eu mandei mensagem para você, não sei se você lembra. Não lembrava, Rita. Eu fiz o exame antes da hora. Tipo, era dia 5, era para fazer dia 7. Aí você ainda falou, essa ideia vai dar uma curvinha muito singela, mas a gente repete de novo no dia 7. E aí, à noite... O meu marido chegou e a gente foi ver o exame, né? E a gente não sabia ler o exame. Aí a gente foi buscar no Google, mas assim, a gente viu lá, positivo. A gente ficou com medo de acreditar. E depois você fala assim, não é, sei lá, né? Aí eu te mandei mensagem, aí eu lembro da sua frase. Rita, você tá super grávida! E aí a gente deu as mãos na sala e a gente começou a agradecer ao Senhor pela confirmação.
né? A Do fé positivo. foi muito importante, né, Rita? Para manter. É o divisor de águas. É. Porque sem a fé não tem o otimismo, não tem a paciência, a resiliência, não tem nada. Ou na primeira notícia ruim, ou no primeiro exame que dá alguma alteração, alguma coisa, você já desaba. E a fé não, a fé te mantém firme, positiva, sabendo que o final é o esperado. Teve algum momento, Rita, que você teve porque você sempre foi muito otimista, né? Assim, um otimismo admirável, uma resiliência admirável. Tanto que você está aqui hoje por conta disso, porque é realmente um exemplo. Teve algum momento que você, além desse momento, assim, desse risco, né, pelas hemorragias do risco de vida, que você colocou à prova, questionou mesmo se seria para você esse caminho? Eu questionei quando a gente estava próximo a fazer a segunda fertilização, né, implantação, e por causa do líquido. Lembra que, eu não sei se você lembra, era assim, a gente ia fazer o exame. Se voltasse o líquido, nossa, aquele dia eu chorei o dia, a noite, foi bem difícil. Foi bem difícil. A gente levou 1 ano, Rita, para preparar esse endométrio pós-cirúrgico. A gente tratou as endometrites, então foi um desafio mesmo, né? Além de todos os outros, né? Aí eu comecei a questionar no sentido assim, Senhor, será que é isso mesmo? Mas né? isso, né? Será que é? Será que não é? Sabe, até o meu marido também, será, Rita? Será que a gente tem que continuar? Será que a gente para aqui? Né? Mas, de novo, a fé, ela sobressai. E eu tô com a Duda. E uma gestação que não foi fácil, né, Rita? Sim. Porque depois disso, depois do beta positivo, a gente teve que lidar porque quando a gente transfere o embrião mosaico, a gente tem um protocolo um pouco diferente a ser seguido, né? A gente não faz só ultrassom morfológico, né? A gente faz o NIPT, né? Expandido, e aí no NIPT também uma surpresa, né? Que também contei muito com o suporte do Dr. Javier. Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente ter ali uma equipe, né, que vai te dando esse respaldo também, sim, né, de estar bem acompanhada em todo momento que a gente precisa, né. E no NIPT veio uma suspeita de triploidia do X. E aí, conversando com o Javier, ele falou, Lari, ela ainda tem muito mioma. Os miomas, eles acontecem, né, uma das justificativas é que acontecem por alteração genética, e isso esse resultado pode estar refletindo só isso. Mas aí o acompanhamento ficou mais intenso, né? Foi. E assim, eu tinha certeza que não era também. Era uma coisa que o meu marido ficava, ele tem isso, né? Tranquilo, já deu certo. E o Javier foi outra pessoa que me falou isso. Ela tá tranquila, mas o pai, acho melhor você conversar com o pai, Larissa, porque o pai tá meio tenso. E aí na consulta eu falei, foquei a consulta pro Eduardo, porque eu falei, a Rita tá tranquila, tá sempre tranquila, né? Mas a consulta foi muito para ele, né? Olha, os riscos são esses, a gente vai acompanhar assim. Sim. E ele foi se acalmando, né? E ele fala que a minha fé transmite para ele também tranquilidade e paz, né? E aí ele foi levando numa boa, né? Quando eu descobri o positivo, eu falei para todo mundo. Eu não esperei nada. Você já contou? E ele já, assim, ele sempre muito cauteloso, muito... o que o sofrimento faz isso, faz com que a gente fique mais... embotado, será que a gente conta? Será que a gente não conta para a família, para os amigos? Eu contei para todo mundo. Eu não tenho dúvidas que já deu tudo certo, né? Mas ele passou um período sofrendo bastante, né? Porque cada consulta, cada exame era uma surpresa não tão boa, né? Eu falava pra você, né, Rita, chega de emoção, né? Não, e aí cada vez uma emoção nova, né? E depois, a artéria umbilical única,
né? E a restrição de crescimento, né? Que eu lembro até hoje, no primeiro ultrassom que a gente diagnosticou a restrição de crescimento, né? Que estava no percentil 3, né? Isso. A gente ali, nossa, a gente, e agora? Repete? Ou a gente já programa a gente já estava quase programando de retirar a Maria Eduarda antes do tempo mesmo, né? Precisou ser um pouquinho antes, né? Do que o que a gente esperava. Por conta das cirurgias do miomas, a gente já sabia que seria cesárea, porque o útero foi muito... É um útero meio Frankenstein, né, Rita? Um útero todo suturado, todo remendado, Sim, né? sim. Porque foram E muitos com pontos, miomas né? ainda, né? E aí os miomas que ainda ficaram, eles podem ter contribuído para isso também, né? Que ela não desenvolvesse de forma tão adequada. E aí eu lembro que nessa consulta você falava para mim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Certo. Eu falei, gente, a paciente aqui sou eu ou ela? Porque... E sempre desse jeito, né, Rita? Sempre tá tudo bem, né? Tá É a tudo sua bem, frase tá de... tudo bem. Tá tudo tranquilo, né? E a Duda tá aí, né? E aí me Graças conta, a Duda, Deus. depois do nascimento da Duda, como que estão os desafios agora? Então uma bênção, ela é uma bênção, né? Tá engordando, tá crescendo, tá saudável, tá dormindo, olha que maravilha, que bênção, né? Estamos muito gratos por tudo que estamos vivendo, sabe? Tem que acordar de madrugada. Não tem problema. Acorda o pai e a mãe, sabe? Porque um só não, tem que ser os dois. E vocês terem vivenciado isso tudo, Rita, você e o Eduardo, como que mudou a relação de vocês, assim? Ficamos mais fortes, né? A fortaleza, ela chega depois de muitos desafios, né? Por a gente ter estado juntos nessa caminhada tão tortuosa, tão desafiadora, né? Então, chegar no oásis, é maravilha. Aí é que a gente se fortalece mais, né? A gente fala, puxa, a gente conseguiu. Então, estamos vivendo tempos bons. Sabe que você me contou isso? Na minha mente veio uma imagem mesmo, de no deserto, vocês dois de mãozinha dada, e aí eles chegando no oásis, acho que é muito isso, né? Passar por tudo, os dois juntos, né? Sim, sim. Porque nós dois queríamos, né? No começo ele queria mais que eu. Mas esse tempo também foi importante, porque moldou muita coisa em mim, moldou muita coisa nele, foi necessário esse tempo, por isso que eu digo. Para cada um é de um jeito, é num tempo. Porque algumas coisas dentro da gente, dentro do outro, precisa ser moldado para você atingir o seu sonho. Talvez, se eu tivesse conseguido engravidar no mês seguinte que eu te encontrei, talvez eu não daria tanto valor, não teria sido tão especial como está sendo, né? Então, isso é válido de se falar, né? Isso é válido, porque a gente às vezes fica fazendo os porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que não tá dando? Porque tem coisas que precisam ser moldadas, né? Precisam ser vivenciadas dentro de si, né? Não é verdade? Isso eu acho que de respeitar, né? O tempo do outro, né? Sim. Porque acho que foi muito isso, né? Que vocês passaram, acho que a todo momento. Né? Então, e graças a Deus, assim, graças a Deus e graças a vocês, né? Porque vocês foram usados para trazer ela para nós. Olha que bênção, né? Que maravilha. Então, a gente só tem a agradecer. Na verdade, acho que quem tem mais a agradecer somos nós, da equipe que te deu assistência, por você, mesmo depois, né, de tantos desafios, né, ter confiado, né, Sempre. no nosso trabalho. Sempre. Vocês são ótimos. O Vida Bem-vinda, Larissa, Renato, todo mundo muito profissionais excelentes, mas assim, muito humanos, e isso é fundamental, sabe? Porque assim, a gente não é só o óvulo, o espermatozoide ali, tem
tem uma alma ali que está gritando, né? Tem um casal ali que está sofrendo e vocês conseguem visualizar isso e enxergar a gente, né? Então, nossa, foi perfeito. Nós somos muito gratos a você, pode ter certeza. Ai, Rita, me emociona muito. Toda vez que você me agradece, me emociona. Mas é verdade. Toda vez me emociona. Porque acho que muito é isso mesmo, né? É saber que, assim, vocês, todos os casais que nos buscam, estão depositando ali um sonho de vida, né? Sim, sim. É uma responsabilidade muito grande que vocês carregam não só de um, mas de tantos, né? Tantos casais. E aí eu que pergunto para você, como lidar com isso, né? Eu sei que a entrevistada sou eu, mas é muito importante colocar isso também, porque todo mundo vê o casal, mas ninguém vê também, puxa, vocês sofrem, vocês estão ali, vocês estão acompanhando, vocês estão, né, vivenciando conosco cada ultrassom, cada exame, né? Da mesma forma como você sempre disse, tá? Sempre buscar esperança e, claro, né, ter um suporte, cada um tem ali o que acredita, né? Então, seja Deus, seja energia, seja... Tem muita coisa que não depende da gente, né? O que eu coloco como meta na minha vida profissional é sempre isso, sempre pensar que ali eu estou trabalhando pelos casais que pensam em construir uma família, né? Sim. Qual a coisa mais importante da nossa vida hoje? É a família. Sim. A nossa família, que é a nossa estrutura, né? Então, sempre penso nisso como meta. E sempre falo para os meus casais, assim, é o meu trabalho, sim, mas o nosso objetivo é sempre o mesmo. Que vocês saiam daqui grávidos. Às vezes não pelo caminho A, às vezes por um caminho B. E, na verdade, para quem procura o tratamento, sempre já está no caminho B, né? Que ninguém pensa que quando vai planeja a gestação por uma fertilização in vitro, né? Então já não é um caminho fácil, né? Sim. A forma como a gente tenta procurar os melhores protocolos, procurar o melhor possível para que a gente atinja o mesmo objetivo, né? Que a gente saia desse deserto, todos nós de mão dadas, em direção ao oásis. Essa imagem que você foi descrevendo, você, Eduardo, foi... Se eu fechar o olho, acho que capaz de eu sonhar hoje com isso. E aí, Rita, me emociona muito mesmo, peço até desculpa, gente, porque a Rita me manda as mensagens e eu choro, fico vendo o celular ali, às vezes chega meu marido e fala, nossa, o que aconteceu? Mais um beta negativo? Eu, não, dessa vez tá tudo bem. Porque eu já sou chorona, mas me emociona muito, e eu queria, Rita, que você deixasse, agora a gente está indo para o final do programa, que você deixasse uma mensagem de toda essa força, toda essa resiliência, da onde surgiu isso e como que você alimentou isso durante todo esse processo para as mulheres que estão aqui e que lidam com os mesmos desafios, né? Porque você tem vários pontos da história que uma mulher que está em tratamento possa encontrar. Baixa reserva, mioma, endometriose, endometrite, na gestação, os desafios. Eu diria para as mulheres que estão tentando, a primeira coisa, ter o coração limpo. Ter o coração limpo porque na caminhada você vai ver que a sua vizinha, a sua colega de trabalho, a sua cunhada, muitas mulheres ao seu redor vão estar grávidas. E se alegrem com elas, abrace, festeje, porque assim, a sua hora vai chegar. Você não sabe quando que vai ser, mas você tem que ter no seu coração que isso vai acontecer. E se alegre, tenha o coração limpo, tenha certeza. Se você acreditar em Deus, acredita em Deus, coloca nas mãos dele, né? Tudo que Deus inicia é perfeito, né? Ele inicia e ele termina perfeito. Então, eu acredito em Deus. Eu coloquei nas mãos dele. E ele deu o sopro da vida no meu útero e ele me entregou Maria Eduarda. Usando, obviamente. Vida bem-vinda, Larissa Matsumoto. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Meu muito obrigado.
Ô, Rita, queria que você contasse a história do japonês que te falou, porque a gente estava conversando aqui, a Rita contou uma história que nos deixou emocionados, e aí eu queria que você contasse para nossos ouvintes, né, como que mudou uma chavinha para você. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalhava em hospital. Então eu trabalhava em UTI, pronto-socorro, né? E eu conheci um japonês, ele estava internado por pneumonia no andar, né? Nos quartos. E aí ele teve que ir para a UTI. E eu encontrei ele lá e tal, e eu sempre gostei muito de conversar com os meus pacientes. Eu não só vou lá fazer a terapia, eu gosto de conversar e tal. E aí eu via que ao lado dele, assim, tinha um monte de revistinha de palavra cruzada. E aí eu perguntava para ele, por quê? Ele falou assim, porque eu preciso trabalhar muito bem a minha mente. Se eu pensar que eu tô dentro de uma UTI, eu vou me desesperar, vou me entubar e eu vou morrer. Então, eu tenho que me concentrar fazendo palavra cruzada, imaginar que eu estou em outro lugar, porque a cabeça comanda o corpo. Então, eu não posso deixar a minha mente fugir para o negativo. E 2 dias depois ele estava no quarto novamente. Aí encontrei com ele e falou, viu? Leve isso para a vida. A mente coordena o corpo. Se você tiver pensamentos bons, se você tiver foco, né, nas coisas corretas, seu corpo vai alcançar isso também. Agora, se você ficar, eu posso ser entubado, eu posso morrer, pode ter certeza, você vai ser entubado, você vai morrer. E isso eu levei para a vida. Isso em todos os sentidos da vida. Tenha a mente boa, senão dá tudo errado. E acho que isso é uma grande lição, uma lição excelente para a gente finalizar, acho que nosso podcast, né? Uma lição de vida, e eu acredito muito nisso também, Rita. Eu acho que quando você ressignifica, né? Porque depois de falhas é mais fácil você pensar que vai dar errado de novo. Então, você ressignificar isso, e eu sempre falo, e mentalize positivo na transferência. E muitas das vezes eu falo, te mentaliza com um barrigão antes da captação, antes de dormir, né? Aquele soninho bom de captação. Você me falou, já se mentaliza com barrigão de grávida, né? Não com barrigão de gordura de cerveja, né? Barrigão de grávida mesmo, porque isso internaliza mesmo e faz muitas das histórias como a sua, que tinha tudo para ser um grande desafio, foi um grande desafio, mas que a gente terminou ali com um sucesso. Foi leve, no final das contas, né? Foram passados vários desafios, mas com muita leveza. Eu acho que isso é fundamental. A leveza muito por você, então. Acho que mais por você. Mas quero te agradecer de novo, Rita. Muito obrigada pelo seu depoimento, muito obrigada por trazer sua história aqui, divulgar, porque muitas das pessoas têm um tabu, né, de falar sobre isso, de como conseguiram atingir a gestação. E parabéns pela resiliência e pelo otimismo sempre. Muito obrigada, eu que agradeço novamente. E essa história eu acho que tem que ser propagada aí pelo mundo, porque tem muitas mulheres aí que estão muito, muito tristes, muito desesperançosas. E poder transmitir isso me traz muita alegria. Muito obrigada. E agradeço a vocês que estão conosco aí depois de 1 hora de podcast também. A jornada para a maternidade pode ser cheia de obstáculos, mas a decisão de fazer a cirurgia antes da FIV pode ser um passo crucial para alcançar o sonho de se tornar mãe. Para todas as mulheres que estão nos acompanhando, lembre-se de que cada escolha é única e deve ser feita com muito cuidado e orientação médica. Até o próximo episódio do Sonho Bem-vindo, onde continuaremos fazendo mais histórias e informações sobre a fertilidade e os tratamentos disponíveis. É importante dizer que esse videocast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não substitui uma consulta com um profissional da saúde. Em caso de dúvidas, consulte sempre o seu médico.